Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado para você que clicou aqui nesse canal pela primeira vez. Muito obrigado a você que já faz parte aqui da nossa família Praticando o Amor. Bem-vindo. Bem-vindo a você que não fazia parte, agora faz parte do Praticando o Amor. É um prazer tê-lo aqui. Esse canal existe para que a gente possa conversar a respeito da expansão do nosso amor para com o nosso próximo, do nosso amor para com Deus e, lógico, do amor de Deus para conosco, ok? Você que não me conhece, meu nome é Hélio Correia, eu sou um estudioso das Escrituras Sagradas e procuro sempre trazer aqui uma parábola, uma história, um conto e uma reflexão para que nós possamos praticar o amor. O intuito deste canal é exatamente o nome do canal, Praticando o Amor, ok? O texto que eu escolhi para que nós conversássemos hoje a respeito é o Salmo de número 1. O título desse salmo é A Verdadeira Felicidade. Então vamos lá. O que diz o Salmo 1? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva, e no dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Os 6 versículos do capítulo 1 do livro de Salmos. Bom, o que eu quero falar a respeito disso? Gente, atualmente nós vivemos dias maus, né? Eu diria a vocês mesmo que nós estamos vivendo tempos do fim, porque tudo quanto as Escrituras Sagradas falam que aconteceria no tempo do fim, a gente tem visto acontecer. Guerras, nações contra nações, rumores de guerras, maremotos, terremotos, fome em diversas partes da terra, pestes, filhos contra pais, pais matando filhos, enfim. A gente tem observado que tudo, absolutamente tudo quanto está nas Escrituras Sagradas, a gente tem vivido. Ele fala, a verdadeira felicidade. Felicidade é algo muito subjetivo, a gente não consegue pegar a felicidade. A gente pode até, em algum bem que a gente tenha, algum objeto que a gente tenha, alguma coisa, aquilo nos traga momentos de felicidade. Mas a felicidade, de um modo geral, a felicidade plena, é um estado de espírito. Você, de repente, pode não ter nada, você pode não ter o que comer e estar feliz. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, o que de fato é a felicidade, né? E o que as Escrituras nos orientam que nós devemos fazer para sermos felizes? Bom, já que felicidade é um estado de espírito, ou seja, não é nada palpável, a gente não consegue pegar, né? Eu gosto muito de música. Então, assim, quando eu pego meu violão, tem um aqui. Quando eu pego meu violão e toco uma canção, e eu executo bem aquela canção, eu fico satisfeito da maneira como eu toquei, a minha voz saiu bacana e tal, eu fico feliz. Mas é um sentimento de felicidade momentânea por alguma coisa que eu fiz e que saiu exatamente
como eu havia idealizado. É diferente de estar feliz ou de viver feliz, né? Existe uma história, eu e minhas histórias, existe uma história muito interessante de uns discípulos que estavam conversando com o mestre, estavam ali aprendendo com o mestre, e o mestre falou para elas o seguinte, né, para eles, discípulos, o seguinte: olha, a gente precisa estar contente, a gente precisa estar feliz nos momentos de fartura e nos momentos de escassez também. E aí eles falaram: mas mestre, como a gente faz para estar feliz no momento de escassez e no momento de abundância, de fartura? É fácil a gente estar feliz, mas no momento de escassez, como é que a gente faz? E aí o mestre disse: eu não sou a pessoa adequada para explicar isso para vocês, mas eu tenho um discípulo, e aí deu o nome do discípulo, é meu aluno já há muitos anos, e ele sim é a pessoa adequada para explicar para vocês como é que a gente deve se portar para que a gente tenha felicidade. E agradecer, sobretudo, ao Criador nos momentos de fartura e nos momentos de escassez. E aí deu o endereço daquele aluno, daquele discípulo dele, e aqueles discípulos que estavam tanto querendo aprender aquela lição foram até a casa daquele discípulo. E era uma casa muito simples, uma casa muito humilde, era num lugarejo um pouco mais distante, e quando eles chegaram lá, estava fazendo um frio muito grande, um frio absurdo, desses que nós vivemos há poucas semanas atrás, principalmente o pessoal do Sul. Eu estou no Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, e aqui é verão quase que o ano todo. Mas o pessoal do Sul sofreu muito, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, chegou a nevar. Então, o local aonde aquele discípulo morava era um lugar também que estava passando por um momento de uma friagem muito grande e tal. E quando aqueles discípulos, né, uns 5 ou 6, chegaram na casa daquele jovem, eles bateram na porta, era uma casa muito humilde, e ninguém respondeu, e aí eles bateram de novo e ninguém respondeu, mas como a porta só estava encostada, eles empurraram a porta e observaram que aquele discípulo estava assim no chão, assim com poucas cobertas assim em cima dele, umas roupinhas muito simples, muito humildes, muito, sabe, que não era a roupa ideal para aquele tipo de temperatura que estava fazendo, não era aquele roupão. E aí ele estava adormecido. E aí eles resolveram ficar ali quietos, esperando que ele acordasse. E quando ele acordou, ele viu que tinham ali seus discípulos irmãos, né? Uns 5 ou 6, e aí ele falou: puxa, que alegria vocês aqui na minha casa, que devo a honra. Poxa, muito feliz por isso, muito obrigado, em que eu posso servi-los? E aí um tomou a palavra e falou: bom, nós estávamos conversando com o nosso mestre, e aí ele falou que nós devemos estar sempre agradecidos e felizes em todos os momentos da nossa vida, nos momentos de fartura e também nos momentos de escassez. E aí nós perguntamos a ele: mestre, como nós fazemos para estarmos felizes no momento de escassez? E ele disse: a pessoa mais adequada é o meu discípulo fulano de tal. E aí, aqui estamos nós para que você ensine para a gente como a gente deve ser feliz na escassez. E aí o discípulo falou: o mestre falou isso? Eu não entendo. Meu Deus, como é que eu posso ensinar isso para vocês? Eu nunca tive momento de escassez. A minha vida é sempre muito boa, sempre muito tranquila. Eu tenho tudo, absolutamente tudo que eu preciso. Eu não entendo por que o mestre falou isso. Então, pessoal, é isso que a gente tem que aprender a fazer. A gente deve aprender a agradecer a Deus por tudo aquilo quanto nós já temos. Porque tudo que nós já temos é o suficiente para a gente. E esse texto também de
de Salmo 1, também fala o seguinte, que muito feliz ou bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso? Gente, existem 1000 pessoas por aí afora, principalmente na nossa época atual, sabe? Deturpando coisas, falando mal das escrituras, falando mal de Deus, sabe? Enfim, querendo incutir na mente da gente tudo aquilo que não é da vontade de Deus de fato. Então, assim, a gente tem que ter sabedoria. Lógico, a gente precisa amar as pessoas, é um mandamento, e a gente tem que fazer isso, sim, lógico. Então, assim, a gente precisa aprender a nos posicionarmos, sabe, pessoal? Posicionamento, questão de postura, é algo que Deus se agrada quando a gente faz isso. Porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Paulo, no capítulo 14 do livro de Romanos, fala o seguinte, no capítulo 14, no verso 5, ele fala o seguinte: cada um esteja absolutamente convicto na sua mente daquilo que faz. Então, veja, a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus, então a gente tem que ter fé. A Bíblia fala que fé é a gente acreditar naquilo que os nossos olhos naturais não conseguem ver. Então a gente precisa acreditar naquilo fielmente, totalmente, de todo o coração. Ainda tem um outro texto em que o próprio Jesus fala o seguinte, Marcos 11, 23 e 24, ele fala, tudo quanto pedires ao Pai em oração, em meu nome, crendo e em seu coração não duvidar, já o recebestes. Isso é fé. E, de novo, fé é acreditar naquilo que os olhos naturais não conseguem ver, mas que a gente tem absoluta certeza da existência daquilo, ou do acontecimento daquele fato que a gente já determinou aqui na nossa mente, entendeu? Então, quando a gente se posiciona e a gente tem fixo na nossa mente e na nossa vida, nas nossas atitudes, sobretudo, o que é certo e que a gente precisa amar o nosso próximo, a gente vai amar o nosso próximo, a gente vai fazer o que é certo, a gente vai agradar a Deus, a gente não vai decepcionar o irmão, porque nós vamos simplesmente nos posicionar. Apenas isso que nós precisamos aprender a fazer a cada dia, tá certo? Essa reflexão, ela tem basicamente o intuito de fazer com que você se posicione, que você pense nas suas posições e que, sobretudo, você não seja como tantas pessoas que a gente tem visto nos dias de hoje, que falam uma coisa e fazem outra coisa completamente diferente, sabe? Eu sempre gosto de citar aqui porque eu amo loucamente as minhas filhas, eu tenho 4 filhas, as quais eu amo absurdamente, sabe? Tamara, Thaís, Raquel e Isabel. E as minhas filhas, elas têm uma coisa muito boa comigo, que eu desenvolvi isso desde quando estava ainda para nascer a minha primeira filha, a Tamara. Eu prometi para mim, eu não prometi para outra pessoa, eu prometi para mim mesmo que eu jamais mentiria para as minhas filhas. Então, isso fez com que elas acreditassem 100% naquilo que eu falo. E o que eu falo, eu faço. Então, assim, eu jamais, ao longo de toda a minha vida, como pai, eu nunca falei, se você não fizer isso, eu te mato. Eu não posso falar isso. Porque eu desenvolvi o seguinte, o que eu falo, eu faço. Então, eu tenho cuidado com as coisas que eu falo para elas, né? Porque se eu falar, eu vou ter que fazer. É de mim isso. Eu aprendi que homem, né, sujeito homem, tem palavra. E a Bíblia nos fala isso, no Salmo 15, fala que mesmo que a gente jure com dano próprio, a gente precisa cumprir aquele juramento, mesmo que nós sejamos prejudicados naquilo, porque a gente tem que fazer aquilo que a gente fala. E o que a gente tem visto, sabe, pessoal, hoje em dia, sobretudo
por parte dos nossos governantes são pessoas, né, que falam e não fazem, que prometem e não cumprem, que falam que vão fazer X coisa e não fazem. Então, vamos nos posicionar, pense nisso, reflita a respeito dessa palavra. Nós precisamos ter em mente que nós plantamos aqui para colher depois. Então, nós temos uma outra possibilidade depois dessa vida aqui. Sabe? Assim, entenda como você quiser. Eu não obrigo que as pessoas compactuem da minha fé, da minha maneira de pensar. O meu intuito aqui no canal é abrir o seu coração, abrir a sua mente e abrir os seus olhos para as coisas que estão acontecendo e para as coisas que estão nas Escrituras Sagradas. Porque o próprio Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras Sagradas. Então a gente precisa conhecer as Escrituras Sagradas e, sobretudo, viver, né? Não apenas ser conhecedor, mas ser praticante. Então isso é muito importante, ok? Obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Te peço novamente que, se você não for inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, por favor. Toque no sininho das notificações para você receber as notificações todas as vezes que eu colocar um novo vídeo. E também deixa aí o seu joinha, o seu like, e compartilhe com seus amigos também. E peça para que eles se inscrevam, para que a gente possa alcançar cada vez um número maior de pessoas. Tá certo? Beijo no coração, Deus abençoe a todos, vida, saúde e paz. E vamos seguindo, praticando o amor.